Audiobook do Meio Milhão sem cortar o cafezinho. Parte 5. Olhando os exemplos dados, é muito fácil termos ideias de como cortar um ou, pelo menos, diminuir algum deles. A pizza, por exemplo, pode ser quinzenal ou pode ser feita em casa de vez em quando. Dispensar o transporte público de vez em quando, em um dia em que você está muito cansado ou com pressa, tudo bem. Mas por que transformar isso em um hábito diário? E em relação a ter o último lançamento do celular, existe justificativa para isso que não seja o puro e simples consumismo? Por mais que as tecnologias sejam atualizadas a todo momento, um aparelho bem cuidado pode sim durar 2 ou 3 anos, fazendo bem para seu bolso e para o meio ambiente. Que tal colocar o valor desta parcela em um fundo e, no fim do ano, escolher um bem que pode ser negociado com desconto à vista? Não posso responder às perguntas individuais sobre corte de gastos. Dicas como as dadas acima são infinitas. Cada pessoa entende quais são suas reais necessidades e vontades. Possui metas e objetivos que podem variar muito se comparados aos de outra pessoa. O trabalho de anotar gastos, portanto, é muito mais um apoio para a reflexão. Ele pode muitas vezes surpreender, já que é comum se assustar ao perceber que alguns gastos considerados banais, na verdade, estavam ocupando boa parte do orçamento, sem que fossem antes notados. Encontrar uma forma eficiente que ajude na economia no cotidiano exige muito mais autocontrole do que técnica. Para exercitar essa ponderação individual, sugiro que você divida seus gastos essenciais do restante em seu orçamento, utilizando um modelo de planilha de orçamento que lhe agrade, preenchendo algumas vezes por mês. Existem programas de computador que ajudam a fazer isso, além de várias opções disponíveis em sites e aplicativos. Use o que for mais simples e atrativo para você. Lembrando que este não deve ser um hábito mecânico, mas que possa transformar seu relacionamento com o dinheiro. Não deixe de praticar, sempre que puder, estratégias que lhe ajudem a analisar o ritmo dos seus gastos e como eles têm sido feitos ao longo do tempo. O roteiro abaixo é uma excelente forma de reflexão e pode ser repetido quantas vezes você achar necessário. Liste as últimas 5 vezes que você gastou mais do que deveria e se arrependeu. Quanto dinheiro você gastou a mais do que deveria no último mês? Se você continuar gastando mais do que deve, pense em 3 coisas que podem acontecer com as pessoas que você ama. Quais são as 3 coisas que você poderia fazer agora para gastar menos e melhor que dependem exclusivamente de você? Um ponto de partida. Não existe regra única e certeira aplicável para todos quando se trata de orçamento familiar, mas entendo que muita gente necessita de algum norte ou de um objetivo claro para começar a organizar a vida financeira. Por isso, proponho que, caso você ainda não tenha muita ideia de como estruturar seu consumo mensal, parta do pressuposto de que os gastos essenciais devem ocupar no máximo 50% de sua renda. Sei que ao colocar este percentual em números, parecerá muito difícil chegar a este patamar. Eu passei por isso, precisei trabalhar muito e buscar soluções que me permitiram, pouco a pouco, mudar minha realidade financeira. Mas manter uma meta de se aproximar aos poucos de 50% em mente é essencial. Essa folga no orçamento é necessária para investimentos e outros gastos eventuais. Separados os gastos mais importantes, cerca de 10% deve ser distribuído para outros gastos não essenciais e pelo menos 30% para investimentos. Os últimos 10% devem ser sempre liberados para serem torrados, entre aspas, ou seja, podem ser gastos com o que você quiser com total liberdade, como compras ou lazer. Afinal, como disse anteriormente, viver apenas para trabalhar e guardar dinheiro é quase impossível, tornando-nos simples escravos do trabalho e do dinheiro. É importante para o emocional de toda pessoa deixar um pedacinho do orçamento para a diversão
ou compras que você considera mais ligadas ao prazer do que às suas necessidades. Então, a divisão básica dos gastos fica assim: 50% gastos essenciais, 10% não essenciais, 30% para investir e 10% para torrar. Dê exemplos sobre como você pode repensar seus gastos essenciais e não essenciais, mas pensar com cuidado sobre os 30% que devem ser usados para arrecadar fundos para o primeiro milhão é também parte fundamental da engrenagem da riqueza. A primeira grande meta financeira de toda pessoa que começa a planejar o futuro parte do orçamento, pois é com ele que se calcula qual é o valor do chamado fundo de emergência. O próprio nome já esclarece. Esse fundo nada mais é do que um dinheiro reservado para algum gasto que pode desequilibrar significativamente o orçamento ou que exija a contramão de uma dívida para ser quitado. No modelo que proponho, ele serve tanto para cobrir gastos inesperados como pode ser manejado para cobrir algumas contas que são conhecidas e ocorrerão no futuro. A formação do fundo de emergência é primordial para o pensamento de longo prazo. Ele é a solução para problemas financeiros urgentes que não podem ser projetados nem sequer imaginados. Além disso, pode ser um apoio extra para aquelas situações no curto prazo com grande potencial de sobrecarregar o orçamento. Imprevistos são sempre previsíveis, por mais que não gostemos deles, sempre acontecem. Como o fundo serve para emergências, oportunidades e curto prazo, é importante que ele seja guardado de alguma maneira que ofereça liquidez, sendo facilmente resgatável. Por isso, não é o tipo de investimento que deve ser mantido em ações ou renda variável, pois pode acontecer de, no momento de necessidade, o mercado estar em baixa e seu capital ser muito afetado por uma turbulência momentânea. Minha sugestão para o fundo de emergência é que ele seja o valor da soma do custo de vida, ou seja, aqueles gastos essenciais sobre os quais já tratamos, por pelo menos 6 meses para empregados com registro em carteira de trabalho. Isso é possível, pois esse tipo de profissional consegue ter uma previsibilidade maior de seus ganhos todos os meses. Porém, se você for um profissional autônomo ou possuir uma renda variável, minha dica é formar um fundo que cubra pelo menos um ano de custos. Logo, 6 meses para profissional assalariado, registrado e com ganhos mensais fixos, um ano para autônomo e empresário, ganhos mensais variáveis. E o que exatamente deve ser coberto pelo fundo de emergência? Quase sempre é difícil prever, pois ele está sendo formado para prevenir um desbalanceamento completo de seu fluxo de renda e gastos devido a um evento imprevisto, na maior parte das vezes. O uso do fundo de emergência é associado a um evento pessoal negativo, por isso pode contar com ele. Pode ser um apoio psicológico importante em uma fase da vida em que as coisas não vão muito bem. Imagine se, além de enfrentar um problema, você ainda tem de fazer uma dívida enorme para resolvê-lo. É por essa e outras razões que pensar com cuidado nos gastos e planejar as finanças para o futuro, mesmo que no curto prazo, não pode ser dissociado de nossa felicidade e tranquilidade emocional. Alguns detalhes que parecem simples, como a formação de um fundo, podem ser um apoio essencial para aquele momento da vida mais nebuloso, em que pensar em finanças estará longe de ser suas prioridades. Sugiro também que o fundo de emergência possa ser usado no futuro próximo, na cobertura de um gasto que seja esperado cíclico, desde que esse montante possa ser rapidamente devolvido ao fundo, não vejo problemas em usá-lo. Por exemplo, por aquele período do ano, como em janeiro, quando contas, impostos e matrículas se acumulam, ultrapassando os gastos fixos médios do restante do ano. Esses períodos de maiores gastos são sazonais, mas não esperados. Mesmo assim, é bem comum escutar amigos, parentes e conhecidos reclamando que os gastos feitos no Natal viraram uma bola de neve junto com as contas de janeiro. Dezenas de reportagens nessa época do ano mostram como famílias se endividam para equilibrar as contas, fazem cortes drásticos no consumo e têm dificuldades de lidar com os vários reajustes de preço pagos por serviços que pipocam no orçamento. Que tal, no ano que vem, estar preparado para tudo isso? O que um fundo de emergência pode cobrir? Gastos com remédios e tratamentos para um problema grave de saúde. Nem sempre tudo é coberto pelo plano de saúde. Pagamento de danos ou sinistro de automóvel em caso de acidente. Período de desemprego ou redução drástica de renda. Pedido de ajuda familiar inesperado.
Taxas e impostos a serem pagos no início do ano. Entendemos mais sobre investimentos na próxima etapa deste livro, na parte de oportunidades, na qual trato com mais profundidade as diversas opções para fazer seu dinheiro trabalhar por você. Neste ponto de formação do fundo de reserva, porém, é importante que você comece a estudar aplicações que rendam melhor que a poupança. Se estamos falando de dinheiro que precisa ter liquidez e seja resgatável, encolhemos um pouco o leque de opções que pagam bons juros. Mesmo assim, é possível fazer com que o dinheiro, pelo menos, ofereça taxas acima da inflação real. Abaixo estão algumas das opções disponíveis para sua reserva de emergência. Tesouro Direto ou Tesouro Selic. O Tesouro Direto é um programa de investimentos que foi criado pelo Tesouro Nacional, em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC, que realiza a venda de títulos públicos para pessoas físicas. O objetivo desse ativo é captar recursos para o financiamento da dívida pública, assim como provisionar atividades de saúde, segurança e educação promovidas pelo governo federal. Entre outras palavras, é como se você emprestasse dinheiro ao governo, com a garantia de receber o que investiu de volta ao fim do contrato. São oferecidas à população algumas variantes de títulos do Tesouro, incluindo papéis com taxas prefixadas, opções com pagamentos semestrais e rendimentos que podem estar atrelados tanto à taxa de juros básica, a Selic, quanto a outros índices, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA. 2. Para o fundo de emergência, o mais indicado é o Tesouro Selic, já que o valor de mercado desse título apresenta baixa volatilidade, evitando perdas no caso de venda antecipada. Como os títulos são pós-fixados, possuem uma volatilidade geralmente muito baixa e o Tesouro Direto faz a recompra em todo o dia útil, o que é bem conveniente em caso de necessidade imediata de resgate do dinheiro. Além disso, pelo fato de o empréstimo estar sendo feito para um país e não para uma instituição financeira, a chance de calote é baixa. Afinal, qual é a probabilidade de uma nação falir e não cumprir com seu dever de pagamento? É bem baixa. Por essas razões, o Tesouro Direto é aconselhado para quem possuir um perfil mais conservador e para aqueles que não sabem ainda quando precisarão realizar um resgate. Sobre ele incidirão ainda apenas 0,3% de taxa de custódia cobrada pela Bolsa de Valores para os serviços de guarda dos títulos. Informações e movimentações dos saldos e taxas da sua corretora, lembrando que muitas instituições não cobram por esse serviço. Também recai sobre o dinheiro aplicado no Tesouro Direto a cobrança de impostos de renda regressivo. Assim como em todos os investimentos de renda fixa, o imposto de renda diminui à medida que se deixa o dinheiro guardado por mais dias, de acordo com a seguinte regra: 22,5% do IR até 180 dias, 20% do IR de 181 a 360 dias, 17,5% de IR de 361 a 720 dias, 15% de IR acima de 720 dias. Lembre-se, a regra do IR é válida para todos os investimentos de renda fixa, ou seja, quem resgatar dinheiro antes de 6 meses de aplicação vai sempre pagar uma parcela maior de imposto sobre seus rendimentos. Para pagar um IR de apenas 15%, o investimento em renda fixa deve ser mantido por, no mínimo, 2 anos. O fundo de emergência muitas vezes será requisitado antes disso, mas um bom investimento garante rentabilidade mesmo diante de um IR um pouco maior. Imaginemos duas situações em que você investe R$5.000 a uma taxa de juros anual de 7%. Na primeira, você resgata a aplicação em 5 meses. Na segunda, em 2 anos. Primeira situação, investimento inicial R$5.000, rendimento 7% ao ano, período 5 meses. Imposto de renda 22,5% sobre o rendimento, valor final bruto. Valor do IR 32,17%. Valor final líquido 5.110,79 centavos, já descontando os impostos pagos. Na segunda situação, investimento inicial de R$5.000, rendimento 7% ao ano, o período de 2 anos. O imposto de renda 15% sobre o investimento, aplicando a regra. Valor final bruto R$ 5.724,50. Valor do IR R$ 108,68. Valor final líquido R$ 5.615,82. Fundos de renda fixa
referenciados DI, fundos DI. Conhecidos como o arroz com feijão do mercado, são fundos de renda fixa de baixíssimo risco, totalmente ou quase em sua totalidade atrelados aos títulos públicos federais. Contam com liquidez diária e permitem que recursos possam ser sacados a qualquer momento. Muitos fundos DI permitem aplicações de baixo valor inicial, o que é importante para investidores que estão começando a investir ou para aqueles que querem fazer aportes adicionais constantes. São divididos em dois tipos: fundos de renda fixa, baixa duração, soberano, aplica 100% do seu investimento em títulos públicos federais com Tesouro Direto. Fundo de renda fixa, baixa duração, grau de investimento. Ao menos 80% das aplicações são feitas em títulos públicos associados à Selic. O grande chamariz dos fundos DI é que a rentabilidade deles tem como meta acompanhar as taxas do Certificado de Depósito Interbancário, CDI, que por sua vez é o índice utilizado pelos bancos para realizarem empréstimos entre si. O CDI é uma taxa que caminha muito próxima à variação da Selic, com frequência apenas cerca de 0,2% abaixo dela, protegendo o patrimônio dos investidores no longo prazo. Como você deve ter notado, os fundos DI são compostos por ativos do Tesouro Direto, e por que então valeria a pena investir em um fundo DI em vez de aplicar diretamente no Tesouro? Como é explicado na tabela anterior, os fundos grau de investimentos não aplicam 100% dos recursos no Tesouro e a eles é permitida uma diversificação minimamente maior, porém atrelada a títulos bem seguros, com um leque maior de opções para investir. Alguns desses fundos conseguem atingir uma rentabilidade total acima do Tesouro Selic, e é nessa situação que podem se tornar mais vantajosos. Para que seja rentável optar pelo fundo e não pela aplicação direta em títulos, geralmente é preciso que o fundo DI pague ao menos 95% da taxa de CDI, isso porque a rentabilidade dos fundos apresentada nas chamadas lâminas por seu gerente ou corretor deve ser líquida, descontadas todas as taxas. Já sobre o Tesouro Selic, sempre vai recair aquela taxa de 0,3% cobrada pela Bolsa, além de uma eventual taxa cobrada pelo agente de custódia, que nos bancos comerciais, aquele em que você tem conta corrente costuma ser de 0,45% em números. Tesouro Selic, rendimentos atrelados a Selic de 10%, 0,3% da Bolsa, 0,45% do agente de custódia, taxa pode ser zero em algumas corretoras, rendimento final de 9,25%. Fundos de DI a 95% do CDI, rendimentos atrelados ao CDI de 9,8%, rentabilidade líquida apresentada já na lâmina, atenção à taxa cobrada pelo banco, rendimento final chegaria a 9,31%. Seguindo com os exemplos, vamos imaginar o que acontece em 5, 10 e 15 anos com dois investimentos iguais de R$10 mil, um no Tesouro Selic e outro em fundo DI. Tesouro Selic, investimento inicial 10 mil, 10 mil em rendimento, com taxa de rendimento de 9,% ao ano. O resultado em 5 anos seria de 15.563,50. Em 10 anos, 24.222. Em 15 anos, 37.698,30. Já no fundo DI, investimento inicial também de R$10 mil, rendimento seria de 9,31% ao ano. Resultado em 5 anos, 15.606. Em 10 anos, 24.355,61. Em 15 anos, 38.010 reais. A simples matemática acima demonstra que as tomadas de decisões de investimentos não podem ser feitas sem um pequeno estudo anterior. Como os fundos DI são oferecidos por instituições financeiras, é preciso avaliar atentamente se as taxas de administração cobradas deixam a rentabilidade final competitiva comparada a outras aplicações. Outro ponto a ser questionado é se a instituição cobra uma pequena taxa sobre cada nova aplicação feita, conhecida no mercado financeiro como taxa de carregamento. Pense que, caso você planeje aplicar todos os meses pequenas quantias em fundos DI, a taxa de carregamento pode ser uma pedrinha no sapato, pois ela torna muito mais vantajoso fazer aportes maiores e menos frequentes. Outro ponto de atenção
é que geralmente os fundos de DI oferecidos pelos grandes bancos comerciais cobram taxas maiores de quem investe menos, o que pesa e muito na rentabilidade final do investimento. Ou seja, não confie em uma única lâmina enviada pelo seu gerente ou agente financeiro. Peça a ele o rendimento de todos os fundos oferecidos pela instituição. Faça as contas e não deixe que decidam por você, onde é melhor aplicar seu próprio dinheiro. Final da parte 5.